Olá, meus queridos, hoje é dia 15 de janeiro e seguimos juntos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica, a Palavra de Deus e deixando que esta palavra realmente penetre o nosso interior, o nosso coração, para que a gente possa dar muitos frutos através desta semente da Palavra do Senhor, frutos de santidade. Hoje nós vamos ler juntos Romanos capítulo 9, os versículos do 19 ao 21, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tu me dirás talvez, porque ele ainda se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quem somos nós para contestar a Deus? Olha o que São Paulo está nos dizendo, né? Quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro, por que me fizeste assim? Nós temos o direito de contestar a vontade do Senhor? Jamais. Olha quem é Deus e olha quem somos nós. Nós não temos sequer o direito de nos dirigir a Deus, ainda mais de contestar a sua vontade, né? O que acontece é que muitas vezes a gente acaba dizendo, por que Deus faz isso? Por que Deus permitiu isso? A gente contesta a vontade de Deus. A gente jamais nunca deveria sair da nossa boca esse tipo de comentário. Por que Deus fez isso? Deus errou fazendo isso. Deus não deveria ter feito assim. Então você é melhor que Deus? Porque para achar que Ele não deveria ter feito assim, você faria diferente, faria melhor? Veja como que pode passar um certo pensamento como esse na nossa cabeça. Ou então você já deve ter ouvido alguém falando, ou até mesmo você falando, se eu fosse Deus, eu teria feito essa situação acontecido de outra maneira. Mas você não é Deus. Desce do pedestal. Eu também. Ninguém de nós pode contestar o que Deus faz. Deus é perfeito. Talvez a gente não compreenda o que Ele fez, mas jamais dizer que Ele errou e que nós faríamos diferente. Pelo contrário, o vaso jamais pode dizer ao oleiro, né? Por que você me fez assim? Se eu fosse você, eu teria feito de maneira diferente. Não, jamais. Que nós possamos compreender isso profundamente. Isso é profundo. Não é algo que se entenda assim de uma só fala, né? É algo que a gente precisa, meditar sobre. Porque quantas vezes a gente fala, se eu fosse Deus, eu não faria desse jeito. Eu no lugar de Deus teria feito diferente, sabe assim? Eu sei que às vezes a gente se revolta com certas coisas que acontecem. E a gente até se revolta contra Deus mesmo. Muitas pessoas são revoltadas contra Deus por certas coisas terem acontecido, mas a gente não pode viver assim. Se nós amamos a Deus e confiamos na sua graça na nossa vida, nós temos que compreender que até mesmo as dificuldades, as dores, as coisas negativas são para o nosso bem. Deus sabe o que faz sempre. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Ela nos mostra que nós temos que aceitar os teus desígnios para nossas vidas e jamais contestar ao Senhor.
porque a sua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. E quem somos nós para querer fazer diferente da tua vontade? Não deixe, Senhor, não deixe, mas que nós entendamos que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.